amigos do canal do Unicórnio Alado. Aqui Leandro Demore em mais um programa aqui para comentar como está a vida política brasileira e sobretudo o que acontece na internet. Hoje eu trago aqui para vocês um comentário do Jean Willis a respeito do queridíssimo aí Jones Manuel, que aconteceu aqui no canal do Edson Castro Show. Quem quiser assistir a entrevista completa, aqui eu vou mostrar só um corte, busca lá para ver, caso tenha mais interesse. Mas é nessa parte que a gente tem aí esse comentário sobre o que o Jean Willis pensa do Jones, ou Jones, não sei, Manuel. E é interessante notarmos que a análise que ele faz, ela é justamente muito diferente daquelas pessoas que normalmente são muito empolgadas aí com essa nova geração de web comunistas, como se diz, né? E realmente existe um exército de pessoas que admiram o Jones Manuel, especialmente pessoas mais jovens aí. E é curioso então que o Jean Willis, como um político experiente que já viveu muita coisa, né, ele tem uma visão um pouco diferente desses webcomunistas que têm surgido agora. E ele me pareceu um pouco assim cético a respeito desse surgimento desses youtubers, né? Esses influenciadores que entram para a política, mas parece que fazem uso da política talvez de uma forma muito mais personalista do que exatamente uma preocupação ideológica que tenha algum tipo de penetração na vida política concreta brasileira. Então, vamos ver aqui um trecho dessa conversa em que o Jean Willis faz uma breve análise sobre o que ele acha aí do Jones Manuel e de outros webcomunistas, que ele, dessa forma, não tem assim muita aproximação, mas faz aí uma breve análise que, no meu modo de ver, tem lá a sua razão. E depois do vídeo eu retorno aqui para também fazer as minhas próprias considerações. Peço aqui mais uma vez para que vocês não se esqueçam de deixar um comentário no vídeo, deixem um like também e se inscrevam aqui no canal do Unicórnio Alado. Vamos então para a entrevista com o nosso querido Jean Willis. Segue a entrevista agora, amigos. O que você pensa dos comunas que estão chegando aí, né? A gente tem visto um crescimento de popularidade muito grande dessa rapaziada, dos webcomunistas, né? Ocuparam um espaço muito grande na internet. Jones Manuel, a rapaziada do Ian Neves, Gustavo Gaio Fato, tem uma lista longa aí desse pessoal que trouxe esse debate comunista, que vem também muito como figuras de oposição até mesmo ao próprio governo Lula, né? Tem falas muito críticas ao Lula. Como é que você vê essa rapaziada dos comunistas agora que vão tentar ocupar o espaço público nas próximas eleições? Olha, eu não tenho muito contato com essas pessoas não, porque assim, as novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, as plataformas, as mídias sociais e os algoritmos a partir dos quais elas operam, criaram aquilo que o Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão, vai chamar de espumas, né? Quer dizer, nós estamos dentro de bolhas digitais e muitas bolhas, e essas bolhas todas juntas formam uma grande espuma. Em falsolatria, eu digo que a esfera pública, como a gente conhecia antes, a esfera pública como a concebeu Habermas, que é um dos últimos teóricos de Frankfurt, da escola de Frankfurt, aquela esfera pública ela foi implodida ou explodida em múltiplas esferas que muitas vezes não se comunicam. Então, por exemplo, eu só descobri Virgínia quando ela estava na CPI das Bets no Senado. Até então, eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, certo? Não sabia que uma pessoa tão estúpida quanto aquela tenha ficado tão rica, com um conteúdo tão desprezível como o que ela produz.
E como ela, há muitos outros tantos. Então, assim como Virgínia não existia para mim, essas pessoas que você citou não existem para mim, exceto o Jones Manuel, que é o único que chegou, assim, cujo nome chegou até mim, porque Caetano Veloso, que é um cara que eu admiro bastante, com quem eu já dividi um debate em Lisboa, e um cara que está na minha formação intelectual, né? Caetano Veloso me influenciou bastante. Por causa dele, eu ouvi falar em Jones Manuel. Sei lá, o pouco conteúdo que chegou para mim, eu acho uma caricatura, eu acho caricato. É um discurso que cabia muito no século XX, e mais particularmente no início do século XX, né? Lá no período ali da Revolução Russa, né? Quer dizer, é um discurso que faz parte disso que eu chamo de falsolatria, né? Porque a falsolatria, ela pode ser o culto à mentira deliberada, mas a falsolatria também pode ser o culto a esses discursos descolados da realidade concreta, né? Porque você... tudo bem fazer uma leitura como a Silvia Federici faz, por exemplo. Ela faz uma leitura atualizada do marxismo, levando em conta as questões de gênero, fazendo uma viagem histórica, né, sobre como as mulheres foram tratadas ao longo desses séculos, desses milênios de patriarcado. Quer dizer, quando você faz uma interpretação do marxismo à luz do que está acontecendo no mundo, um mundo em que a inteligência artificial surge, substituindo muitos postos de trabalho, um mundo em que somos cada vez mais ciborgues, né? Quer dizer, em que o status do que é humano está mudando, né? Nós somos ciborgues, e somos ciborgues desde sempre, e agora mais que nunca somos ciborgues, atravessados por tecnologia, por chips, implantes, membros biônicos, óculos, lentes de contato. Nós somos, quer dizer, aí esse discurso nesse mundo em transformação, se levar esse mundo em transformação, não deixa de ser um simulacro vazio, feito ali para ganhar dinheiro na internet, né? Então, tirando essa pessoa que eu só vi aí, os outros eu não conheço. Não chega até mim, não está no meu radar. Tá dentro dessa espuma aí, e essa bolha não comunica com a minha. Então, colegas do canal do Unicórnio Dourado, essa é o relato aí, a opinião do nosso Jean Willis a respeito de Jones Manuel. Então, o que fica aí para a gente analisar é que há uma certa desconfiança, talvez, do Jean Willis com relação a esses movimentos mais recentes que nós tivemos aí, sobretudo a partir da eleição do Jair Bolsonaro em 2018, quando também no período da pandemia, todo mundo estava muito ligado em rede social, e possivelmente isso também impulsionou os canais, e os influenciadores passaram a ter uma presença cada vez maior. Basta lembrar somente os meus colegas, né, do canal dos Galanceiros, por exemplo, né? Os meus colegas lá do Galanceiros também passaram a tratar muito mais de política a partir desses tempos mais recentes, e deixaram de lado falar de música, né? Falar de música não dá mais ibope, né? É claro que Galanceiros não são web comunistas, não é? Mas é só para ilustrar que essa tendência de surfar, ela é recente, né? Surfar com base na disputa política, ideológica, que é muito confundente aqui no Brasil, se de um lado é uma tendência mais à esquerda ou à centro-esquerda, e a tendência mais extremista aí, dos pessoal aí que surge com Bolsonaro, né, a reboque aí de 2018, né, com a eleição de muitos governadores também dessa frente mais extremista à direita.
Então, acho que o Jean Willis, ele mostrou aí uma coisa interessante nessa sua análise, falando que nós temos uma dificuldade de falar um pouco sobre essas pessoas, porque elas ainda, vamos assim dizer, elas não têm uma posição muito clara, né? Estão aí nas redes sociais, estão aí como influenciadores, falam de política, mas na verdade não tem uma atividade política partidária, vamos assim dizer, né? Ficam numa posição muito confortável de fazer críticas, mas na verdade não parece que são dispostos a assumir uma candidatura por algum partido no sentido tradicional da disputa política que nós conhecemos. Então é muito mais, parece, uma tentativa aí de impulsionar suas redes, impulsionar o seu público, a sua audiência, e não há uma plataforma realmente de governabilidade, de propostas. É muito mais uma posição de crítica pela crítica, como forma de reunir aí esse extremismo de esquerda que no Brasil nunca teve muita penetração, para se dizer a verdade, né? Realmente é um campo político no Brasil que nunca encontrou muito respaldo, né? Basta notar a própria formação do Partido dos Trabalhadores dos anos 70, né? Que buscou aí lideranças de outros setores, mesmo da própria classe média, para tentar buscar aí um impulsionamento das suas tendências, mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, por fim, quando chega ao poder, já nos anos 2000, ele busca fazer uma política muito mais de centro, uma política liberal, como também é o que nós estamos vendo agora no atual governo Lula, que é o que é viável, parece, para a nossa realidade brasileira. Deixem seus comentários aí, o que vocês acharam desse vídeo, do comentário do Jones Manuel. Este é o programa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Sigam aí com o canal do Unicórnio Alado. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Hã?